Vamos falar de explante mamário, ou seja, a cirurgia de retirada das próteses de silicone. Por que alguém faria isso? Muito bem, gente. O explante mamário é a cirurgia de retirada da prótese de silicone, né? Nós temos a cirurgia de colocação, a pessoa vai lá, põe, fica com a mama com maior volume, legal. Mas também existe a cirurgia de retirar essa prótese. Esse é um tema que está bastante em voga, está sendo bastante discutido por vários motivos. Nós tivemos aí alguns casos de pessoas conhecidas, de mulheres conhecidas, influencers, atrizes, fazendo essa cirurgia de retirada. Então isso repercutiu bastante na mídia, né? Eu mesmo já dei entrevistas aí alguns canais sobre esse assunto. E o que a gente precisa falar? Bom, vamos organizar as coisas. Primeiro, qual é o principal motivo que eu vejo hoje das pessoas tirando as próteses? O principal motivo é pessoal. Tem muitas pessoas que não querem mais aquela prótese porque mudou o estilo de vida. Então a pessoa tinha 20 anos, ela queria uma mama grande, agora ela está com 35, 40, ela acredita que não cabe mais aquele tipo de perfil corporal no seu contexto de vida. Beleza. O médico, ele precisa respeitar as individualidades e as vontades dos pacientes. Outras questões que levam as pessoas a retirar as próteses, aí vem as questões do que a prótese pode causar nas pessoas. Em primeiro lugar, uma indicação absoluta de explante de retirada dessa prótese é quando a prótese está rompida. De repente você sofreu um acidente e teve um trauma na região do tórax e aquela prótese rompeu. Uma prótese rompida dentro da mama de uma mulher é uma indicação de retirar essa prótese e todo aquele gel de silicone que está ali dentro. E aí você pensa se vai colocar outra ou não. Isso vai ser uma decisão aí em conjunto com a paciente, a depender do que ela quer. A segunda questão é uma outra condição relativamente comum que a gente chama de contratura capsular. A contratura capsular é uma espécie de cicatriz excessiva ao redor da prótese. Toda prótese de mama, o organismo forma uma cápsula, uma fibrose ao redor dessa prótese e com o tempo essa cápsula ela pode ir contraindo. Algumas situações acontecem em que essa contração é forte o suficiente para causar um enrijecimento da mama ou para dar algum tipo de dor na paciente. Aí você está indicado ir lá retirar a prótese, tratar de alguma forma essa cápsula e aí você pode ou não incluir a prótese de novo, respeitando a individualidade da paciente, dependendo do que ela quer. Existem outras duas condições que vêm sendo muito discutidas atualmente, que são a síndrome ásia, também chamada de doença do silicone, e também o linfoma de células anaplásicas. Essas duas condições, na minha visão, são condições muito raras e que são condições que eu não uso como critério para deixar de usar próteses no consultório. Eu acho que a grande maioria das pessoas que têm próteses de silicone, elas têm um ganho muito grande, um ganho estético, elas têm um ganho muito importante na questão da autoestima. Então, muitas mulheres estão por aí felizes e satisfeitas, a grande maioria delas, com os seus implantes mamários. Nós temos sim uma certa discussão, principalmente com reumatologistas, na qual acredita-se que o silicone possa induzir uma doença autoimune caracterizada por cansaço, dor de cabeça, dores musculares, alguns outros problemas, aumento de marcadores inflamatórios. Tudo isso parece estar associado, né, um diagnóstico de exclusão. Parece que isso aparece mais em pessoas que já têm outras doenças autoimunes e é muito difícil você separar o que é decorrente da prótese de mama e o que é decorrente de uma doença autoimune que a paciente já tem. Mas sim, é uma realidade nos casos em que se confirma a doença do silicone, ao se retirar a prótese de silicone, a pessoa melhora. Isso, inclusive, é um dos critérios para confirmar a doença de silicone. Mas isso não significa que todo mundo deve sair tirando as próteses de silicone, porque isso não é tão comum. Mais incomum ainda, nós estamos falando do linfoma de células anaplásicas, que é um tipo de linfoma dessa cápsula que eu estava falando para vocês. Acontece, até o momento, nós temos aí menos de 1000 casos descritos no mundo todo, para uma projeção de 30, 40 milhões de pessoas com prótese de silicone andando por aí no mundo. Então são condições bastante raras e que nós não devemos tratá-las com nenhum tipo de pânico para sair retirando as próteses de todo mundo,
porque são condições muito raras. Inclusive, o próprio linfoma de células anaplásticas parece também já ter sido descrito em outras próteses, como prótese de joelho, prótese de quadril, etc. Todo esse contexto de informações é um contexto muito novo. A primeira vez que eu ouvi falar disso, se eu não me engano, num congresso em 2015, 2016, são coisas que voltaram à tona mais recentemente e que agora parece que está tendo comprovação de casos e etc. Mas não precisa ter pânico, porque, de novo, isso é uma coisa muito rara, mas são coisas que os médicos precisam informar as pessoas para que tanto o médico quanto a paciente tomem as decisões em conjunto baseados em informações sérias, informações sensatas. Esse é o contexto de coisas que tem levado as pessoas a retirar a prótese de silicone, a cirurgia chamada de explante de silicone. E aí a gente, uma vez retirada a prótese, o que fazer? Bom, aí a gente tem opções de reconstrução, a retirada do excesso de pele, e aí a gente muitas vezes vai ter que incluir aquela cicatriz em T, e reconstrução também com enxerto de gordura para dar o volume que antes era devido à prótese de silicone. Nós temos várias opções para isso. Então essa era a informação básica. Esse é um tema muito complexo, um tema delicado, mas que eu estou trazendo aqui para você, porque eu acho que é um tema também muito importante da gente discutir e de informar, tá bom? Se você curtiu, dá um like aqui no canal, se inscreva no canal, dá um pulinho lá no meu Instagram, no meu site, tem bastante informação também, tá bom? Um abraço, pessoal!